Filhas do Rei, amadas do Pai, servas do Deus Altíssimo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que estamos aqui juntas para mais um dia do nosso Pod Life delas. Eu, como sempre, acompanhadíssima com essa linda loira Lá, meu ungida, pastora. Letícia Silveira Glória a Machado. Deus. Silveira Machado. Silveira, Só Silveira. que é irmã casada agora, Agora entendeu? é casada, é verdade. Mas você tá um luxo com esse verde, Obrigada, hein? pastora. Combinou com a sua paleta. Oh, yes, pra combinar com os olhos, entendeu? Ai, Isso é um meu mistério. Deus, quem pode com essa menina? Mas é sempre uma honra estar aqui junto com vocês com mais um episódio do Pod Life delas. E você que está nos assistindo, não esquece de deixar seu like, compartilha em todos os grupos. Sim, gente. Não é, pastora? Porque eu creio que esse episódio vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, manda aí pra sua tia, o seu tio, seu vizinho, o seu amigo, o seu inimigo. Manda pros 4 cantos dessa nação. Seja a boca de Deus nessa terra. Amém? Verdade. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais, né, Yes, pastora? o papo hoje é reto. Hein? Oh, yes. E com vocês, Michele Oliveira e Sabrina Yes. Montante. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas, meninas. Muito Obrigada. obrigada, gente. É um prazer estar aqui novamente. Amém. E eu sei que a gente vai ter muitas coisas boas para Oh, compartilhar. yes. Verdade, Com certeza. Verdade. É uma honra, né, Sá? A gente poder estar de volta e somar com esse projeto lindo, com esse projeto poderoso Glória a que o Senhor Deus. tem colocado no coração de vocês. E estamos aqui Amém. para esse bate-papo. Verdade. Gente, pra quem não conhece Sabrina, essa é a menina das unhas. Oh, yes. Sabrina, do Brazilian News, Yes. by Sabrina. Olha eu rasgando o inglês. Muita glória. Fala que eu não tô Olha no luxo. ela. E os mouse já estão aqui, tá bom, Já estão ali, gente. Uhum. Ela que cuida das nossas mãos. Verdade. E você que precisa de uma manicure, de um salão profissional aqui em Nova York, Top. pode procurar Crente. ela. Crente. Com a irmã crente. Eu sempre Aleluia. falo que lá não é só um salão, né? É. Verdade. Lá é uma Nunca é. extensão da igreja. Isso. Vai sair Verdade. com a unha bonita, com o espírito alimentado, Aleluia. Completo. por completo. Bonita por dentro e por fora. Amém. Glória a Deus. glória Desse jeito mesmo. E essas meninas são uma bênção, né? Elas são. Tem histórias. Verdade. Michele, Sim. mulher de Deus, Amém. serva do Deus Altíssimo, esposa do Eduardo, Oh, glória. mãe do Bernardo, do Benjamin, Yep. da Bela, Porque a última vez. da Olha Bernadette, só, Ó, será que mistério. vai rolar outra? Da Bela Bernadette. Recebe. quantas mais? Vai, que eu tô Sei profetizando. Lá, sei lá, né? Vamos ver. Só mais uma, né, pastora? Acho que Mais mais uma uma e a dá, gente né? fecha a Aí já- fábrica. Não, a última vez que a Michelle esteve aqui, tinha só o Bernardo. Sim, eu E tava agora grávida tem do um Benjamin. Então né? na próxima vai ter mais um. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos orando para isso. Ainda bem que convencer seu o esposo marido. não está aqui para dar o amém. Ah, né? Ele vai ver isso depois. Verdade. Benjamin, a última vez que eu estive aqui, eu estava grávida do Benjamin e agora ele já completa 10 meses essa semana. Uau, O o tempo nosso passa profeta. rápido. Nosso profeta. Ele é lindo. Ele é uma fofura. É uma benção, é uma benção. Amém. E fala pra gente um pouquinho, Michele, como que é essa vida de casada aqui na América? É bem tranquilo. Não, primeiro, quantos anos de casado? Quantos anos? Não, já ia começar bem 10 tranquilo, né? anos Tipo- de casado. 10 anos? E você, 10 Sabrina? anos. 5 anos e meio 5 anos e meio. de casamento. De casamento. E quase 8 que a gente tá junto. Uau. Uau. De que eu tô junto tem 17 anos. Uns 20 anos, né, É, Michelle? por aí, né? Nossa, gente? tá velha, Começamos amiga. cedo. Meu primeiro namorado, né? em Ai, que casamento. fofo. Começamos cedo, mas estamos aí firme e forte Glória para a Deus. glória do nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Glória a Deus. E você, Letícia? 1 ano e meio. Eita, ano. lua de lua de mel, né? Yes. Coisa linda. Uhum, Jesus. casamos em 2022. Uhum. Então, o bom aqui é que nessa mesa nós temos várias etapas, né? Verdade. 1 ano, 5 anos, 10 anos, 17 anos de Eita, casado. glória com a Olha gente. só, 17 Cada uma, então, anos. tem um testemunho Exato. Com certeza. para Verdade. passar do processo em que está vivendo dentro de um relacionamento. Uhum. Uau, isso é top. Muito Verdade. bom. Que bênção. Então, conta um Sim. pouquinho pra gente. Como que é a vida de casada aqui nessa América? É muito desafiador, né? O casamento é um desafio, não é
o rio de maravilhas que é vendido, não é o conto de fada que muitas das vezes é vendido. É desafiador, mas é muito bom você somar vida com alguém, dividir a vida com alguém, né? Se tornar um, como a Uhum. palavra do Senhor Verdade. diz. É um desafio, mas é muito gratificante você ter uma pessoa para compartilhar todos os seus momentos, para se tornar um de verdade com você. E isso é muito bom. É muito bom. E assim, eu costumo dizer que depois da minha salvação, a minha melhor escolha foi ter me casado. Foi ter Uau. me unido com meu esposo. A gente começou a namorar muito cedo, mas desde sempre a gente já sabia o que queria. A gente já tinha sonhos, já tinha planos, né? Como o pastor costuma dizer, a gente já tinha colocado na visão de que já queríamos casar, queríamos ter os nossos Que filhos. bênção. E hoje nós estamos aí, 10 anos casados. E eu me lembro que quando a gente começou a se relacionar, a gente era muito novo. Eu tinha 14 anos, ele 15. Uau. Uau, bem novinho. Bem novos. E as minhas amigas questionaram: nossa, mas você já vai começar a namorar? Nossa, mas você vai se prender a alguém tão cedo? Hoje eu olho para trás e eu vejo que foi a melhor coisa que nós Glória a fizemos. Deus. Porque a gente amadureceu junto, a gente cresceu junto, a gente construiu uma vida, uma família em Cristo Jesus juntos. E muitas das minhas amigas hoje nem sequer se casaram ainda. Uau. Então eu vejo que naquele tempo foi a melhor escolha que eu podia fazer. Foi ter escolhido ele e ele me Amém. escolhido. Amém, que amém. lindo. Porque, na verdade, né, casamento não é a junção só de duas pessoas, Yes. mas de um propósito. Exato, E exatamente. quando nós conseguimos alcançar esse propósito dentro do casamento, gente, Maravilhoso. casamento é maravilhoso, casamento é muito vida. bom. É uma É caminhada. muito bom quando a gente casa e casa certo, Exato. Uhum. Tem esse Porque- detalhe, né? a gente consegue ter um relacionamento tão lindo, tão gostoso dentro de casa, Verdade. que o marido ele não passa só a ser marido, mas ele é amigo. Yes. Companheiro, Sim. né? É cúmplice, aquele que está é. junto com você, é o Exato. cúmplice. Uhum. Né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E como é que tá sendo para você, loira? Agora eu vou te entrevistar. Meu Deus, Excuse não me. esperava essa. Como, Não, e como tá que é para sendo- você 1 ano e meio de casado? Deixa eu contar, gente. Conta tudo. A real. Não, eu tô amando. Oficial. Não, eu tava conversando com a minha melhor amiga no telefone hoje, né? E eu tava falando pra ela, hoje vamos gravar. Você tem algumas perguntas e tal? Tem umas dúvidas sobre casamento? Aí ela falou assim, mas como que você sabe que ele é a pessoa pra você? Eu não entendo isso, como que você sabe? Uau. Aí eu falei, Camila, que é a minha melhor amiga, eu falei, olha, eu sabia que foi de Deus, porque Deus confirmou. E graças a Deus que eu escolhi Nick e Nick me escolheu, porque nós estamos na mesma visão, no mesmo propósito. E isso é tão bom, é tão gostoso saber que você tem um parceiro junto com você na obra, ali do seu lado, trabalhando junto com você. Então, tá maravilhoso. Glória a Deus por isso. E isso é maravilhoso quando a E gente vocês ouve a três- confirmação de é. Deus, né? E vocês três fazem parte da nossa história. Então, Sim. vocês, sabe, acompanharam a gente Aham. desde o Verdade. início. Processo. Oramos Nossa, é por muito esse bom. casamento. Verdade. Jejuamos por esse Exato. casamento. Ela não tava Então, nem ligada, a gente já Nicolas, tava Nicolas orando. mandava mensagem pra gente. Ô, pastora, ora aí. Ora Faz aí, me jejum aí ajuda pra em ver se a oração, loura casa pastora. comigo. Ah, casou. Gente, o Nick Funcionou, não gente. corou Nicolas, tanto na você vida deve dele. isso pra gente, Deve né? mesmo, viu? Prova de que Deus responde oração. Porque ela não dava moral não, viu, gente? Não dava, ela não. não dava moral pro Gente, Nick. Eu sou uma mulher séria, entendeu? Mas aí, O casamento ó, é sério, o Nick não pode comandou, brincar. O Nick juntou só as do coque na oração. Com Foi, certeza. foi, não Aham, teve. só não as tia teve. do coque, entendeu? De oração mesmo. Mas Aleluia. assim que a gente vê que é de Deus, sabe? Yes. Porque buscar primeiro o reino de Deus. Então, ele buscou Verdade. primeiro a Deus. Tipo assim, Uhum. Deus, A une direção. tipo, se for da tua vontade, então que o Senhor possa nos mostrar que o nosso propósito é o mesmo, que a gente está Yes. na mesma visão, caminhando debaixo da mesma nuvem de Aham. bênção. E não tem nada melhor do que também conversar com as pessoas próximo de vocês, né? Porque eles vê as coisas que a gente não vê. Exato. A pastora viu algo entre eu e Nick. Você, como líder dos jovens, também viu. Sabrina também ajudou em oração. Então, vocês viram que, tipo assim, uma visão de fora, né? Sim. Uhum. Que, Deus tem algo aqui. Tinha É, possibilidades. é o que a Bíblia diz, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. Yes. Uhum. Então, quando a gente busca,
né, a ter o conselho de quem está do lado de Sim, fora, não exatamente. que a nossa vida tem que estar embasada no que as pessoas falam. A nossa vida tem que estar embasada no que a palavra de Deus nos diz. Yes. Mas tem pessoas que são mais chegados que irmãos e que muitas das vezes vê aquilo que a gente não consegue enxergar. Exatamente. Então isso faz toda a diferença. E para você, mulher que está solteira, essa é a primeira confirmação. Para um homem casar com você, ele tem que ser de Deus. Yes. Porque um homem que for de Deus, um homem crente, ele vai amar a Deus acima de todas as Exatamente. coisas. E isso é a maior resposta de que ele vai cuidar muito Exato, bem de você. exatamente. É verdade, pastor. Mas Não dá. ouvir Deus falar assim, ele é o seu marido ou ela é sua esposa, isso é maravilhoso. É muito Exato. bom. Verdade. Né? Graças a Deus. E só quem passa por isso consegue descrever. Sim. Eu lembro de algo assim, foi uma das experiências mais sobrenaturais que eu já tive. Na época, eu ainda não servia a Deus, mas Deus já havia me escolhido. Aleluia. Escolhido tanto a mim quanto meu esposo por um propósito. E eu lembro até hoje, porque todas as vezes que nós temos uma visão de Deus, uma experiência de Deus, a gente não esquece jamais. Verdade. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tocando a campainha da casa dele, ele abrindo a porta e ali o Espírito de Deus falando comigo. Esse Uau. é o seu marido. Eita glória. Minhas pernas coisa tremeram. linda. Né? Na época eu não entendia nada e eu falei, não, peraí, o que eu tô escutando? Esse homem não é meu marido, eu nem conheço ele. Mas passaram poucos dias e o nosso relacionamento foi fluindo e hoje estamos aqui 17 anos Glória a muito Deus. bem casados, Aleluia. para a glória do nome de Jesus. Jesus Aleluia. Você fiel. escutou essa voz também? Eu posso dizer que não, porque nós não éramos crentes, né, quando nós começamos a nos relacionar, mas eu vi na vontade que ele tinha de estar comigo, na atenção que ele tinha comigo, no carinho que ele tinha comigo. Nós dois não tínhamos essa base, né, de sermos cristãos, porque é uma coisa que é importante e a gente já deixa aqui de dica para as jovens e para os jovens, que é algo que não dá para ser negligenciado. É. Você precisa, principalmente se você já é cristão, você precisa se relacionar com alguém que professa a mesma fé que você. Não princípios. entra nessa de que, não, ele não é agora, mas ele pode ser. Não, isso Yeah. é problema, né? É um problema. E na nossa época nós não éramos cristãos ainda, mas já bastante responsáveis, né? Então, eu via que ele me tratava de uma forma que eu nunca tinha recebido daquela atenção, aquele carinho, aquele cuidado. E na Porque nossa já tinha um caráter, né? já tinha um caráter formado. E na nossa idade, eu via constantemente os meninos da mesma idade que não tinham o mesmo posicionamento que ele tinha. Que não tinha a mesma seriedade que ele tinha. Enquanto na nossa época, os meninos estavam com a ideia de ficar, com a ideia de pegar, e ele queria assumir relacionamento sério comigo. E o Uau. detalhe é que ele desejou namorar antes de mim. Entendeu? Então, ele me pediu em namoro. Eu falei, gente, é coisa séria esse negócio. Até, inclusive, quando a gente foi noivar, partiu dele essa vontade. Eu não tive que fazer. Porque, geralmente, tem você as fica- meninas que precisam dar uma pressão ali quando o camaradinha não quer assumir. E não, ele já teve essa fluiu. vontade, tudo fluiu. E eu lembro quando ele falou de noivar, eu assustei. Eu falei, nossa, amor, mas a gente noiva quando já tá prestes a casar. Ele porque a gente vai casar, né? A gente já Uau. precisa pensar nisso, né? Eu Uau, falei, que eita, lindo. Glória, é sério. É Uau. sério o mistério. Então, eu percebi nisso aí, nas atitudes, no caráter, no posicionamento que ele tinha, diferente dos outros demais da mesma idade. E em tudo a gente vê o cuidado de Deus, né? Com Deus já certeza. estava É. preparando vocês Exato. para aquilo que ele já tinha preparado Exatamente. para vocês como família. Uhum. Isso é maravilhoso. Coisa linda, sim. É lindo. E você, Sá, Maravilhoso. fala um pouquinho pra gente. Ai, gente, Conta um pouquinho a sua história. Sá. Eu vivo o favor de Deus Amém. na minha vida. O meu começo do meu relacionamento foi muito conturbado. Assim, a gente era amigos, né? Nós éramos só amigos. Nenhum dos dois servia a Cristo. E, assim, Deus me dava vários sinais para não ir a fundo no relacionamento, Uau. né? E eu ignorei todos eles. Só que eu também tô vivendo a graça e o favor de Deus, porque
depois que a gente tomou a decisão de casar, construir família, então Deus abençoou, entendeu? A nossa aliança, porque o nosso Deus é um Deus de alianças. Amém. E de transformação. Então, assim, eu tô vivendo o cuidado, a transformação. E é lindo, gente, ver o cuidado de Deus. Porque o meu primeiro ano, diferente, igual a Letícia falou, tá amando, foi o mais difícil pra mim. Uau. E principalmente porque eu sou brasileira, ele é americano. Não só a diferença entre culturas, a língua, comunicação, porque num relacionamento, o que mais pega é comunicação. Se você não é capaz de comunicar com o seu parceiro, fica difícil. Então, Fica tudo a mais linguagem complicado. limitava. Então, foram várias coisas que Deus foi trabalhando. Isso em é um mim, testemunho nele. lindo, né, Sá? Porque Muito. é um testemunho de perseverança e também de superação. Porque quantas começam, né? Yes. E como você mesmo acabou de dizer, comecei errado, não ouvi a voz de Deus, continuei, mas mesmo depois que você entendeu que estava errado, você decidiu persistir. E muitas desistem. Sim, eu tive muita ajuda nesse caminho também. Fiz terapia, aprendi sobre ele, aprendi sobre mim. Porque Isso é quando a gente importante. sabe quem nós somos também, vim para Cristo, Muda, né? entreguei minha vida para Cristo. Então, foi uma mudança que aconteceu em mim primeiro e agora tá acontecendo nele. Entendeu? É um Uau. processo, é uma caminhada. E hoje, quando eu, assim, olho, tem gente que fala, o início do casamento é flores. O meu foi espinho, agora eu tô Eu na nunca fase do ouvi isso, você buquê. acredita? Eu nunca ouvi isso. Todo mundo que já falou, tipo assim, não todo mundo, várias pessoas chegaram até mim e falaram, gente, o primeiro ano do casamento é muito desafiador e blá, blá, blá. Graças a Deus, eu não tive essa experiência. Porque eu falava que, não, no meu casamento, não. Eu declaro que meu casamento, primeiro ano, vai ser bênção, em Faz nome de toda a Jesus. diferença. Então, pelo contrário, eu ouvi que ia ser difícil. Sim, É o porque período de geralmente tem a adaptação. fase da adaptação. Exato, foi o que eu senti, a adaptação. Você passou pela fase Passei, de eu adaptação? senti, por mais que a gente se desse muito bem, se amasse, né, um ano de casado e tal, eu sofri a parte de se adaptar, porque eu vim de uma família muito grande, então eu estava acostumada a estar sempre com a casa cheia e tal. Então, quando eu fui para nossa casa, que era só eu e ele, eu senti muito. E teve meses e meses que eu chorava. Uau. E ele falava, amor, para de chorar, que vão pensar que eu estou te agredindo nessa casa. Porque eu sentia muita falta da minha casa, né? Na verdade, a casa da minha mãe, dos meus pais. Sentia falta de estar perto da minha mãe. Uau. E olha que a gente só estava a um bairro de distância. E eu já Não. senti Meu Deus. dessa forma. Michelão, Então, foi a única fase que foi mais difícil pra gente. E a gente ficava muito junto. Teve época da gente trabalhar junto, da gente estudar junto. Então, assim, a gente já estava acostumado no dia a dia, né? Que às vezes a gente sente o choque quando se une, quando vai para dentro da mesma casa. E a gente ficava muito tempo junto. Então, esse choque a gente não sentiu. Mas eu senti de estarmos sozinhos, só eu e ele numa casa. Tinha dia que eu falava, gente, amor, o que a gente vai fazer hoje? Nossa, mas tá tão quietinho, tá tão caladinho, né? Só nós dois era um pouco estranho. Mas graças a Deus foi muito bom, né? É o processo de crescimento do casal, né? Estabelecer assim mesmo as suas forças, né? Se unirem, né? Como a palavra do Senhor diz, serem um só. Foi muito bom. Sá, e você disse que o seu esposo, ele ainda, né? Ainda. Ainda não serve ao Senhor. Ainda não. Eu falo que ele é um crente embustido, Ele assim. não Ele tá. sabe. Sim, porque nós já profetizamos. Sim, É, esse ano eu Jesus. falei que ele vai batizar nas águas. As você sabe, mesmas né? do Aleluia. POC Esse ano. que oraram pro casamento. para o casamento do Nicolas É e da isso. Letícia Sim. são as mesmas que estão orando. Declarando. E eu tô orando Pelo junto, fio. né? Sim, Verdade. mas ele tem uma palavra de Deus sobre a vida dele e eu sei que Deus não é um Deus que ele fala e não cumpre. Ele não mente. Verdade. Então, mas a gente tem que se posicionar. Exato. Só que como eu sou a conhecedora da palavra de Deus, é eu que tenho que me posicionar. Então, demorou um pouco eu entender isso, que ia ser através de mim, porque eu sou a pessoa que está com ele todos os dias. Sim. Sim. Então, se ele não consegue ver Cristo através da minha vida, Exato. ele não vai ver através da vida de ninguém. Porque verdade. eu tenho que ser o maior testemunho. Então, eu tenho que estar 24 horas por dia pensando, porque são pequenas coisas, né? Não é as grandes coisas, são as pequenas coisas. Então, é pensar, isso aqui vale a pena, falar isso, agir assim. Uma vez ele falou pra mim, que Deus é esse que transforma tudo e não te transforma. Uau! Meu Então, Deus, assim, muito forte. Deus falou através dele pra mim. E depois Uau. desse dia,
virou uma chave na minha cabeça, que eu falei Sim. assim, ele não tá vendo nenhuma transformação. Realmente, eu não estou mudada. E a maioria das Eu frequento a mulheres, igreja. a maioria das mulheres que são casadas, né, com homens que ainda não servem ao Senhor, Uhum. elas querem, de alguma forma, levar eles a Cristo na marra. Na marra. É. E não é assim que funciona, e Eu não é assim que tentei. a Bíblia nos ensina. Exato. Sim, eu tentei fazer isso e não funciona. Porque, primeiro, quem age é o Espírito Santo de Deus. Yeah. Só que se eu não deixar o Espírito Santo de Deus agir em mim, primeiro, não tem como eu querer pro outro uma coisa que eu não tô vivendo. Uhum. Então, assim, a partir dessa mudança, hoje em dia ele já não fala mais, tipo, Deus não existe. Ou Jesus não existe. Antigamente ele falava. Mas a perseverar, igual a senhora estava falando, é uma coisa tão importante que, porque a gente teve tanta luta, várias lutas, em todas as áreas da nossa vida. E quando você, assim, percebeu que você não podia abrir mão? Porque vontade, Deus- nesses momentos, a vontade vem. Eu De falar assim, eu vou pegar minha malinha, Várias vezes. eu vou embora. Eu porque aqui fiz. nós somos sinceras, Vou chutar gente. o balde, Né? Gente, aqui várias não tem vezes. fingimento. Verdade. Mas assim, É quando real. que você entendeu? Não, eu casei e eu vou persistir, pelo eu vou casamento. lutar pelo meu casamento, eu vou até o fim. Teve várias coisas que me indicaram a fazer isso várias vezes. Gente, eu peguei minha mala, fui para o aeroporto, falei que ia embora. Fui pro Brasil um dia determinada a largar ele. Falei, Uau. vou largar. Quando eu entrei no avião, eu fui para contar pros meus pais que eu ia largar. E falei assim, Deus, eu só preciso de uma resposta sim ou não. E o que o Senhor falar para mim, eu vou obedecer. E aí a Bruna, amiga minha, a gente sentada na mesa tomando café, nem era para eu estar na casa dela naquele dia. Uhum. Falou assim, eu não sei o que é, mas a resposta é não. Uau. E aí, Se era na de hora, eu uma falei resposta assim, que meu você Deus, precisava. porque a gente Meu não tá Deus. conversando, ela não Uau. sabia de nada que tava acontecendo. Uau. Só que Deus, né? mesmo depois que Deus falou várias vezes, Você ainda assim teve eu vontade. ainda queria sair, brigava constantemente. Tudo que a gente brigava, eu falava assim, eu quero terminar, eu quero terminar, eu quero terminar. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, tá? Uhum. Porque eu queria usar a palavra de Deus como justificativa de uma coisa que eu queria. Porque eu não queria resolver as questões. Eu queria simplesmente abandonar. Porque é muito mais fácil, né? Sim. É muito mais Muito fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Só que É por isso que cada vez mais está tendo um índice muito alto de divórcio no meio dos cristãos. Yes. Porque para parar é muito fácil. Hum. Desistir é muito fácil. E quantos estão desistindo? Quantos estão abrindo mão de viver em família, de construir um casamento, pelo fato de não cederem, de não decidirem persistir? Exatamente. Sim. E eu ia perguntar isso, como que você lida com esses tipos de desafios? Tipo, com certeza foi muito desafiador de você voltar pra sua casa e falar, agora eu tenho que dar algum jeito aqui. E a Porque mudança se é pra começa a ficar, partir de mim. sim, yes. não, mas Como que você fez isso? ele me ajudou no processo, porque Uau. ele é muito honesto com as palavras dele. Então, isso é uma coisa que eu acho muito bonita nele. Eu falo, Fio, você só falta aceitar Jesus, porque crente você já é. Você já é, ser Amém. honesto, ser sincero. E aí ele falou assim, Sabrina, não dá pra toda vez que a gente brigar, você sair com as suas malas. Porque eu não tenho segurança. Eu não tenho, nossa relação é à base de ameaça. Uau. Aí eu falei, gente, ele foi tão claro e ele foi tão sincero Uau. comigo. E eu falei assim, você nunca mais vai ouvir da minha boca. E eu falei pra Deus, eu nunca mais falo disso. Porque quem vai fazer agora é o Senhor. E eu entreguei nas mãos de uma maneira tão grande. Glória Gente, eu a Deus. falava todo dia tanto que eu ia largar ele, que eu tenho meu green card, e aí eu tinha que esperar o green card de 10 anos, né? E o meu green card de 10 anos não chegava, porque eu falava, assim que eu pegar o meu green card de 10 anos, eu largo ele e eu não volto Meu nunca Deus. mais. Meu Deus. E eu Olha falava isso. pra ele, Aí o senhor vai, segura o green card. segurou Olha o green só. card, eu viajava, ia Eita, pro esse Brasil e nosso voltava Deus é com a carta. maravilhoso. Poderoso. Jesus. Só que eu me posicionei diante do Senhor de verdade. E o dia que Deus viu que eu mudei o meu coração, e eu falei, o meu marido, ele é um servo do Senhor. A minha casa, ela serve ao Senhor. A palavra de Deus não é mentira. Se as suas palavras são mentiras, eu tô fazendo o quê aqui? Eu tô fazendo o quê? Eu falei, Senhor, o Senhor vai arrancar isso do meu coração. Essa rebeldia, essa falta de respeito, essa falta de submissão. Não do jeito de... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim, Submissão claro. de respeitar o seu Sim, parceiro, sim. seu Com marido, seu amigo. certeza. Sim. E o dia que eu fiz isso, eu tava aqui na igreja, o pastor falou assim, eu vejo uma caixa muito bonita chegando na sua casa. Eu me emociono.
E na minha cabeça, gente, eu já tinha esquecido o green card, que eu falei assim, gente, não vai chegar nunca. E eu tinha acabado de chegar. Tipo assim, na segunda-feira, uma carta chegou falando que meu processo ainda estava rolando, que então nem chance de green card chegar, né? Quando foi na quarta-feira, o pastor me liberou e falou assim, pode já dar um culto de ação de graças. Uau. E quando foi, no outro dia, o meu green card chegou na minha casa. Eita Meu green card de glória. 10 anos. Aleluia. Porque Deus viu que não tinha mais aquilo dentro do meu coração. Então, tem Uau. coisas que Deus vai liberar na sua vida através do seu posicionamento, no seu Sim. casamento, Totalmente. Verdade. na sua, né, Em todas as em todas áreas, as né? áreas da sua vida, o seu Verdade, posicionamento. Sá. E como que eu lido com isso? Tentando ser cuidadosa, tentando estar sempre debaixo da palavra de Deus, porque como eu sou o exemplo, então tudo que eu faço, às vezes até coisas que eu não imagino, reflete. Uhum. Então a gente tem que ter cuidado, muito amor. Não dá pra julgar e eu esperar que ele haja e pense do jeito que eu penso, porque ele não vai, ele não é conhecedor da palavra de Deus. Exato. Uhum. Só que eu quis por muito tempo que ele pensasse como eu, Uhum. né? E nós somos indivíduos diferentes. Mesmo quando ele conhecer a palavra de Deus por inteiro e viver ela, ele vai interpretar ela e viver ela de uma maneira totalmente diferente do que eu. Aham. Verdade. Entende? Verdade. Então você tem que respeitar não só o tempo dele, mas o tempo e a vontade de Deus também, para a vida de Verdade. cada pessoa. É porque Teve não é por discernimento. força nem por violência, Exato. mas é o Espírito Santo de Deus que convence o Convence. homem, Sim. né? E gente, há uma chave no mundo espiritual quando o casal anda em sintonia. Uhum. Quando o casal está em unidade, Yes. há uma chave. É por isso que a Bíblia diz: reino dividido, ele não subsiste. Uhum. Dentro da nossa casa é um reino. Exato. E se esse reino está dividido, como? Como assim dividido? Sim. O marido anda para a direita, a mulher para a esquerda. O marido quer ir para o Brasil, a esposa quer ficar na América. O marido quer um filho, a esposa quer 5. O marido tem o dinheiro dele para lá, a esposa tem o dinheiro dela para cá. Eles não estão unidos, né? Um é crente, o outro não é, mas a esposa faz o que quer, o esposo faz o que quer. Reino dividido. funciona. E reino dividido, ele não subsiste. A prova é isso. A partir do momento que você se posicionou, Deus virou a chave e liberou aquilo que você mais Sim. precisava. Exatamente. E gente, há um mover. Quando há essa unidade, Deus ordena a bênção. existe uma frase entre eu e o meu esposo que a gente sempre fala: time que joga junto não perde. Yes. Verdade. Não Verdade. perde. Nossa, I love that. Yeah. Não Forte, perde. né? Forte. Gostei. Por que tem tantos casamentos que estão vivendo como se tivesse em uma corda bamba? Porque eles não são um time. Cada um tem tentado ganhar, fazer o gol, mas gente, não entendo nada de futebol. É uma viu? competição, É na uma verdade. competição. Eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Ou essa é a E, na minha verdade, ideia, é isso que nós eu quero. fazemos. Eu vou cuidar É. da minha vida, você cuida da sua. É. E com Deus não adianta, gente. Não adianta a gente querer barganhar com Deus. Princípio é princípio. Não adianta a gente. gente querer enganar Deus. Não adianta a gente fingir que nós somos submissas, porque Deus tudo vê e tudo conhece. Então, existem os princípios. E se Demais. nós, como mulheres de Deus, entendêssemos esses princípios, filho, Verdade. A Nossa submissão vida foi flui. difícil pra mim. É. Muito. Eu trabalho nisso sempre. Porque eu tomei o papel dele como marido. Uhum. Eu tomei porque eu achava que eu era melhor. Eu achava que eu fazia melhor. Eu achava Uau. que as minhas ideias, minhas Você estava opiniões... apta, Só porque eu era crente, tá, É gente? principalmente que eu ia Só falar porque isso. era Principalmente crente. porque você serve a Deus e ele não serve. aí Isso. já- Só você que já acha diante da tá com a palavra razão. do Senhor não tem isso. Diante da Verdade. palavra de Deus, ele tá sendo muito mais crente do que eu. Porque ele respeita. Ele nunca falou assim, ó, não vai na igreja. Sim. Não faz isso. Não, e eu era sempre assim, ó, não faz, não isso, não pode. Só que eu esqueci de falar de tudo aquilo que pode. Meu Entende? Deus. Então a gente tá sempre ressaltando o negativo e nunca vê o lado positivo. É. Se fosse outro marido, eu fazendo isso com outra pessoa, às vezes uma pessoa que tem a personalidade igual a minha, não ia explodir os dois. Sim. Então, Verdade. até nisso, Deus, ele foi bondoso e abençoou a gente, porque eu tô lá no céu e ele tá na terra. E aí ele me puxa pra terra e fala, Sabrina, a realidade é essa aqui. Então, Uau. eu aprender isso, vir pro nível... Tipo assim, eu tô aqui, ele tá aqui. Então, a gente tem que meet halfway, né? Porque Encontrar senão no não meio. funciona. Sim. Nunca vai ser do jeito dele, nunca vai ser do meu jeito. Então, eu falo, casamento é ceder. Exatamente. E se você é uma pessoa que você É não ceder. gosta de ceder,
você vai sofrer muito mais. Então, é onde melhor Deus você... trabalha no nosso Trabalha na caráter. gente, no exatamente. Gente, submissão pra mim foi muito difícil. Uhum. O início do meu casamento, confesso, gente, foi terrível. Sim. Porque eu vim de um lar totalmente disfuncional, Uhum. né? Aprendi que não deveria confiar em homem. Que eu deveria ter o meu dinheiro, que eu deveria ter a minha vida. Aí já Que eu complica. não Sim. tinha que estar debaixo de ninguém. Uma desconstrução do casamento. Quando eu casei com Guzansky, gente, O Fala. brabo. um brabo, É. foi muito difícil, foi muito difícil. Por quê? Porque eu não entendia isso. Uhum. Então, mas eu louvo a Deus porque eu estava debaixo de uma igreja que tinha um alicerce muito grande para casais. Uhum. E toda vez que eu pisava na jaca, eu ligava para minha pastora. E ela me ajudava. Uhum. Agora, eu lembro de um episódio, Uhum. porque assim, Deus, quando tem um propósito, Uhum. Sim. né, com o casal, Uhum. ele une o casal de uma forma, gente, eu andava com meu esposo 24 horas. Meu Deus. Deus, assim, nos uniu de uma forma, e hoje eu sei, né, o porquê disso. Tinha um O propósito. Porque tinha uma yes. obra e que se eu e ele não estivéssemos Juntos. unidos, juntos, nós não íamos conseguir fazer e cumprir a vontade de Deus. Então, Deus nos uniu. Então, a gente trabalhava junto, ia para a igreja junto, estávamos em casa junto. Era Bem, muito difícil, Isso porque... eu acho que eu tô vivendo nessa fase, Yes. hoje. Aham. Porque eu e Nick, a gente tá E eu sempre já juntos. tive essa fase também. Sempre. Tinha hora que eu falava assim, Senhor, não aguento mais olhar para a cara desse homem, Senhor. Eu preciso respirar. Mas por mais que a gente tentava, não tinha jeito. Eu falava, amor, acho que eu vou trabalhar em outro lugar. Não fluía, nada fluía. Então na época, a gente limpava business à noite. Uhum. E eu fui com ele limpar business, Uhum. primeiro ano de casado. E eu não sei o que aconteceu, eu tava limpando e orando, né? Mas na mesma hora que a gente ora, a gente entra na carne. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu chutei o balde que eu tava limpando, a água escorreu naquele lugar. E De ali raiva. de raiva, e ali na mesma hora eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Você está reprovada. Uau. Uau. Aquilo doeu tanto em mim. Doeu tanto em mim. Por quê? Porque a minha oração é, Senhor, me ensina a ser uma mulher submissa. Meu Deus. Senhor, me ajuda a ser uma esposa que honra o teu nome. Senhor, eu não quero ser uma mulher rixosa. Senhor, eu não quero ser uma mulher que desagrada o teu nome. Sim. Então, naquela hora, eu ouvi mais uma vez a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para mim, você foi reprovada. Volta pro final da fila. E aquilo dói. Porque quando a gente volta pro final da fila, quer dizer que você vai ter que passar por tudo de novo. O processo zero. Até você passar. Uhum. Mas ali na hora eu ouvi aquilo, eu já fui direto pra ele. Ah, amor, me perdoa, amor. Ai, amor, me perdoa, eu te amo. E ali a gente faz as Já pazes. selou a paz. E isso faz a diferença, porque às vezes Deus, ele não deixa de direcionar. Sim. Nunca, Quando a gente nunca. conhece a Aham. voz de Deus, é na hora ele fala, isso aí não tá legal. Isso tá em desacordo. E quantas das vezes a gente ignora? Você sabe que você tá errada. Você sabe como consertar a situação. Selou a Orgulho. paz na hora. Só que o orgulho não deixa. Não deixa. E o orgulho é um dos motivos que tem destruído casamentos nessa geração. Verdade. Verdade. Porque duas pessoas se unirem, Hum. dois orgulhos diferentes. E aí, quando tem uma briga, fica um de um lado, o outro do outro lado, e nunca resolve a situação, achando que vai resolver em algum momento. Verdade. Aí, o que vai virando? Uma bola de neve. Então, Sim. você ser sensível à voz de Deus e ser submissa a essa voz, antes de ser submissa ao seu marido, faz toda a diferença. Verdade. Porque ali você vai estar quebrando as artimanhas, ali você vai estar quebrando os dados, ali você vai estar quebrando aquilo que vem de contra o seu casamento. Verdade. Sendo sensível à voz de Deus, opa, eu estou errada. E eu preciso reconhecer que eu estou errada. Isso aqui faz a diferença. E ao mesmo tempo Muito. trabalha em nós. Trabalha em nós. Né? Deus trabalha no casamento. completamente. Deus trabalha em nós. No nosso eu, né? Deus E- abençoa. E quando a gente reconhece, que nem na maioria das vezes a gente acha que nós estamos perdendo. Uhum. Só que é um perder agora para você ganhar depois. Com Verdade. Deus Sim, nada com Deus se perde, nada. né? Porque Isso. nada se Nada, perde. nada, porque nada. depois, irmãos, Oh, depois que aleluia. você consegue isso, Entender, né? já teve momentos assim, sabe, que meu esposo fez algo que desagradou. Hoje, graças a Deus, Uhum. eu tenho um relacionamento estável. Eu e o Sim. pastor, é raríssimas vezes que a gente discute. Sim. Nós nunca brigamos. Mas às vezes a gente discute. E às vezes a gente discute ainda rindo uma da cara do outro. Uhum.
Eu tenho Mas esse nível. teve um momento naquele tempo, há uns 10 anos atrás, que ele fez algo que entristeceu meu coração. Uhum. Só que ali na hora eu lembrei, eu falei, eu não posso perder aquilo que Deus está me dando. Uhum. Aí sabe o que eu fui fazer? Eu entrei pro meu quarto. Eu fechei a porta. Uau. Eu ajoelhei. Aleluia. E eu falei assim, Deus, eu tenho que ser submissa Uhum. ao meu marido. Mas eu sei que o Senhor é o meu pai. Uau. Coisa linda. Ele falou isso e me machucou. Contou tudo pra Tô papai. triste, contou meu coração tá doendo. Resolve lá pra mim. Sobre Irmã, isso. diante de Deus, não passou 10 minutos. Eu saí do quarto e ele chegou pra mim e falou assim, amor, eu fiz isso, me perdoa. Olha aí. Meu Deus. Uau. Gente, Os aquilo dois foi tão sensíveis, gostoso. né? Os dois sensíveis à voz de sensíveis Deus. à voz de Exato. Deus. Sim. Então, Uau, é que maravilhoso quando a gente decide servir a Deus de uma forma verdadeira, Sim. porque você tem o seu casamento restaurado. Glória Uhum. a Deus. Você Amém. consegue ser a mulher de Deus que o seu marido Que precisa, edifica, né? que E edifica. eu consigo ajudar ele. Exato. Gente, é muito Bênção. bom. Sim, Muito. outro Glória dia eu a fiquei Deus. chateada com alguma coisa. E aí eu falei assim, eu vou ler a Bíblia. Eu li a Bíblia e eu tava com a cara fechada. Gente, eu fico com a cara muito fechada. Parece que eu sou assim sorridente, mas eu sei Bicha é ficar braba. com a cara assim, ó, com a tromba. Uhum. E aí na hora que eu abri a palavra de Deus, Provérbios, é melhor o homem ficar sozinho que com a mulher em choque. Meu Deus. Na hora, Já na hora. Já brotou um Gente, sorriso assim eu do nada. fiquei rindo. E o Fio tá assim, o que você tá rindo, Sabrina? Eu falei, Fio, você não quer saber. E ali na hora já resolvemos Já o mudou, problema. já E quebrou. aprender a falar, porque Sim. nós não falamos. A gente Uhum. quer que a pessoa adivinhe. Exato. A gente quer que a Tá, pessoa e outro fale, o que problema que tá sério, né? acontecendo? Gente, Aham. sobre comunicação. A gente jogou lá a caixinha de perguntas lá no Instagram Sim. e teve uma pergunta que é qual que é a importância da comunicação no casamento? É crucial. Toda. Toda. Não existe casamento, não existe Não existe relacionamento sem comunicação. Exatamente. Não tem como. Porque igual você falou, a gente quer que ele adivinha e tal. Por que a gente tem essa mania? Exato. Porque a gente. Isso Verdade. é orgulho também. Isso é orgulho O também. marido pergunta, o que você tem? Nada. Sim, mas Tendo várias coisas. Guilty. com Tipo, certeza. qual caixinha que você quer que eu abra primeiro? Entendeu? Tipo assim. Vamos Tipo, por nada. ordem alfabética. É. Então. Mas isso é ruim, porque eu vou falar na personalidade do meu marido, porque ele é meu marido. Exato. Se eu me calar, eu vou machucar muito ele. Uhum. E eu sabia disso. Então eu me calava. Uau. Só que quando eu ia machucar ele com esse silêncio mortal, que assim, eu não olhava, eu não sabia se ele tinha uma barba ou não no rosto, gente. Uau. Porque eu não Você olhava, ignorava. eu ignorava Meu como Deus. se ele fosse ninguém. Uhum. Uau. Sim, é tão horrível, porque fazer isso dentro de uma casa que é só 2 pessoas morando, é horrível. Gente, isso não é Imagina o humano. clima. Isso não é. Pesado. Eu sinto vergonha, assim, hoje eu né, acertei com ele, testemunha, me pedi aham. perdão. Isso é horrível. Não façam. Não façam com a outra pessoa que você não quer que a pessoa faça com você. Não ignore, converse. E eu me machucava, porque sabe igual vaca que vai comendo, aí vomita, mastiga, Ruminando. aquilo. Só que, Ruminando só que aquilo ali me machucava por dentro e criava um ódio, uma raiva, um rancor dentro Por de mim, dentro. que já não era nem por aquela coisa tão pequenininha que Sim. aconteceu. Ou às vezes eu ficava com tanta raiva que depois eu esquecia por que eu tava com raiva. E nem sabia mais o motivo Não da sabia raiva. mais o motivo. Ou seja, fale, outro dia eu saí, ele falou uma coisa em voz alta. Eu sou uma pessoa influente e eu me magoo dependendo do jeito que a pessoa fala comigo. Uhum. Você pode falar o que quiser, você pode me dar bronca que for, mas se não for de um jeito carinhoso, pra mim eu fico destruída. E aí ele vai falar alguma coisa comigo de um jeito dele, porque ele é muito direto e seco americano também. Aí eu falei pra ele, pô, por que você tá conversando comigo assim? Isso não é... Mas antes, eu nunca iria falar isso. Uhum. Aí ele falou assim, desculpa, eu não queria. Aí pra mim eu já tô derretida, gente. Sim. Eu já- entendeu? E aí vai diminuindo, porque a pessoa começa a prestar atenção. Agora eu sei o que machuca e o que não Sim, machuca. exato. E a pessoa vai começando a se corrigir, porque a gente corrige as pessoas ao nosso Aham. redor. Exato. Do mesmo jeito que ele me corrige. Uhum. Então, vai criando um equilíbrio ali, e aí você vai tendo um relacionamento mais gostoso, mais fluente. Hoje em dia, a minha comunicação, apesar de eu falar muito, porque falar muito, gente, Você fala não é sinal de, Ela que, fala mais de que boa ela comunicação. Sim, eu falo verdade. muito. Entendeu? Por isso que ele não entra em argumentos comigo, porque Ele vai Vixe, perder, né? imagina! Ele Discutir perde, com não tem Sabrina. como. Não, ele- Jesus tá ele agora. fica em silêncio e de repente. Vamos orar pelo fio, gente. Sim, Tem que sim. ser o filme. Eu olho pra ele e falo assim, Deixa eu se eu tô aguentar. falando sozinha, né? Ele fala assim,
Aham. E aí tá tudo certo, gente. Tá, Sim. entendeu? Exato. Ele emprestou os ouvidos. Existe um poder que está sobre nós, Sim. mulheres, Uhum. que fomos criadas por Deus. Existe um poder sobre nós de edificarmos a nossa casa. Sim. Vocês já perceberam que o centro da nossa casa é sobre nós? Nós somos o termostatus da Nós nossa Exato. casa. somos o termostato da casa. Uhum. Então, é por isso que o diabo tanto intenta contra a nossa vida. Exato. Por quê? Porque se nós estivermos bem, a nossa casa toda tá boa. Exatamente. Sim, Né? nós direcionamos o nosso lar. Percebe, gente? Isso é fato. Se você não estiver bem, a sua casa não tá bem. Uhum. Seu marido não vai ficar bem. Os seus filhos não vão ficar bem. Sim. Nada funciona. Sim. O marido pode estar mal. O marido pode estar mal, ele pode estar doente, ele não pode estar um dia bom, mas a casa funciona. Uhum. Seus filhos estão bem, você está bem. Uhum. Mas quando a mulher não está estabilizada, Uhum. nada, Nada flui. nada verdade. flui. Exato. A Porque mulher- existe um poder sobre nós. Então, nós precisamos entender o nosso lugar dentro do nosso lar. O nosso lugar, o nosso posicionamento dentro da nossa família. É verdade. Dentro de um relacionamento. E quando nós entendemos isso, há um fluir de Deus. Demais. Então, para vocês que estão nos ouvindo, ei, não desista do seu casamento. Sim. Não abra mão daquilo que Deus deu para você. Sim. Ah, pastora, eu achei que não ia ser desse jeito. Pois é, filha, já casou, agora aguenta, é seu. Sim. Né? Pague o preço. Uhum. Mas não dê o gostinho ao diabo de ver mais um lar destruído, Exato. mais uma verdade. família destruída. É. Sim. A gente tem ouvido isso, né? Começar, muitos começam, mas nem todos terminam. Verdade. Porque quando você tá naquela emoção, nossa, eu vou me casar, você já tá criando aquela expectativa, né? Saindo dessa fase do solteiro para você se casar. Aí você se casa talvez com uma expectativa que muitas das vezes não vai ser suprida, porque o casamento não é para você ser feita. Tipo assim, ele vai me fazer feliz. Mas você entra no casamento para fazer essa pessoa feliz. Sim. E muitas das vezes mulheres e homens também são frustrados por isso, porque entra com essa expectativa. Ai, aquele mundo de maravilhas, eu vou entrar para ser tratado como uma princesa. E não lembra que ela tem que tratar ele também como um príncipe. E aí começa o problema, né? Porque as expectativas já foram frustradas e quer começar. Ok, eu quero começar. E chega lá, não tem uma boa experiência, porque vai ver o orgulho dela tendo que morrer, o orgulho dele tendo que morrer, tendo que abrir mão, tendo que fazer, às vezes, quando não quer fazer nada, tendo que abrir mão de si mesmo. E aí, o que acontece? É onde muitos desistem. É onde muitos não têm a força que a Sabrina teve de perseverar, de persistir. Então, a gente pode dizer que a gente precisa ser persistente dentro de um casamento. Não vai ser tudo perfeito, não vai ser tudo maravilhas, mas você precisa querer fazer isso funcionar. Exatamente. E eu falo isso, que são duas pessoas totalmente diferentes que decidem se unir para fazer que algo dê certo, para que essa família venha a ser edificada, né? Então, quando dois decidem, é o que a pastora falou, não tem como dar errado. Não tem como esse time perder. Mas é os dois quererem juntos. Porque o que a gente vê também, muitas das vezes, é um querendo e o outro não. É um que já desistiu, um que já abriu mão, um que já não quer mais, e outro que está ali persistindo. E ainda assim é possível Deus fazer. Ainda assim é possível Deus restaurar. Verdade. Vocês querem saber uma coisa muito interessante? Claro, eu Queremos, quero. Conta claro. tudo. Com tudo isso que aconteceu, gente, aconteceu muita coisa. Michelle já participou de muita Sim, drama, né? Michelle é aham. pastora. Letícia, acho que nem tanto, mas acho que a pastora e a Michelle mais, que ela estava envolvida mais, assim, na minha vida pessoal. Mas com tudo que nós vivemos, o Fio nunca falou assim, ó, eu tô indo embora. Uau. Ele nunca falou assim, vamos divorciar. Uhum. Ele nunca saiu da boca dele, ou seja, nunca passou na cabeça dele. Às vezes pode até ter passado, mas ele nunca verbalizou. falou. Uhum. Ele nunca chegou e falou assim, vamos acabar, vamos terminar. Ou seja, ele foi muito mais persistente do que eu nesse ponto. Então, assim, um marido, gente, ele também muda tudo. Não só a mulher, mas um marido que ele sabe o que ele quer, Sim. ele consegue, sim, restaurar um casamento. A mulher, ela consegue restaurar um casamento. Você me lembrou que
A palavra de Deus fala que o fim das coisas é melhor do que o início. Aleluia. E é verdade, gente. Quem não chega até o fim não vai desfrutar do que Deus tem. Preparado. E quando a gente fala de casamento, é desfrutar, gente, de filhos, de netos. É uma geração Exatamente. inteira. Não só uma geração que veio de você, mas uma geração que ela vai carregar a presença de Deus que você carrega. Porque você está construindo hoje, não é para você. Exato. Você está construindo para a geração É um futura. legado. A gente aprende que a gente tem que deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Não, a gente tem que deixar filhos melhores para o nosso mundo. Porque é a gente que vai continuar levando a palavra de Deus. Verdade. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. Então, essa é a herança que Deus tem. É muito mais do que isso, né? Mas falando, quando você persiste, você chega até o final, você consegue desfrutar disso, Exato. né? Parece que cada ano que passa o casamento vai ficando melhor. Sim, com certeza. Eu conversando com você sobre as perguntas hoje, ele falou assim, Sabrina, você pode dizer que é igual vinho, quanto mais tempo fica curtido, melhor fica. Eu falei, sim, Phil. Não pode curtir muito, porque vira vinagre. E ele começou a rir. Então, assim, na presença de Deus, tudo é bom. Não é tem verdade. data de validade. Verdade. Não tem fim. E Deus sempre tem novidade. Sim, sim. Sabe uma Sempre coisa- tem novidade. Não, eu ia falar que é crucial também em momentos assim de conflitos a gente ter a humildade de pedir ajuda. Sim. Nós Exato. não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu pedi muita ajuda, viu, Todos gente? nós aqui, eu acho que passou Sim. por alguns momentos de conflitos. Não tenha vergonha. E interessante que a maioria dos homens já não pedem ajuda, né? Eles têm esse bloqueio. Sim, Mas você, esposa, que está passando por um conflito no seu casamento, sim. não deixe o seu casamento destruir. Vai procurar ajuda. Hoje em dia é maravilhoso, porque hoje em dia tem aconselhamento de casais, Sim. tem Verdade. psicólogos para casais. Exato. Se você está debaixo de uma liderança sadia e os seus pastores têm autoridade para cuidar de casais, vá até eles, peça ajuda, mas não abra mão do seu casamento. Exatamente. E Sabe- é isso. Sabe uma coisa que eu aprendi? É que você tem que respeitar a personalidade do outro. Porque talvez... Eu vou dar um exemplo. Quando eu chego em casa, gente, eu quero fazer tudo. Eu quero cozinhar, eu quero limpar, eu quero fazer meu devocional. Eu quero fazer um monte de coisa. Mas o Nick não é assim. Sim. Quando ele chega em casa, ele quer ter o time Carol. dele, né? Uhum. Quer relaxar Sim. e tal. Então é totalmente diferente. No começo do nosso relacionamento, eu já chegava falando, não, a gente tem que cozinhar, a gente tem que fazer isso, blá, blá, blá. Aí o Nick falou, não, Letícia, eu quero só descansar, me dá um momentinho. Eu falei, como Gente, assim? mas isso é de todo homem. Aham. Sim. Deixa eu passar a dica aqui, porque eu sou a mais velha. Fala, fala. Todo homem, isso é universal. Papai criou eles assim. Eles chegam em casa, a primeira coisa que eles querem fazer é nada. Entrar na caixa É do nada. nada. Eles Nada. entram na Aham. caixa do nada. Eles querem sentar num sofá, Descansar. ou eles vão para um banheiro, Uhum. ou entra debaixo de um chuveiro, e eles ficam ali pelo menos 1 hora sem fazer nada. Aham, Exatamente. exatamente. E isso, quando a gente não entende, dá um desespero Não, eu, na falo, gente. eu falava, né? Eu falei, faz alguma coisa. Vamos, Aí vamos, era, tipo assim, e agora, tipo assim... Você já entendeu, né? Sabe, eu chego É em casa, eu respeitar tenho o meu cada um. momento, Aham, eu faço meus isso. negócios, Uhum. aí depois eu vou lá e perturbo ele, depois de 1 hora e meia, 2 horas, aí eu vou lá. Tipo, você já teve Por sua isso, uma hora. por isso que a solitude é muito importante. Você saber ficar com você mesma. Porque eu tinha muita dificuldade, então eu era muito dependente. Então eu chegava em casa, eu trabalhava em casa já. Ele não. Então quando ele chegava em casa, eu tava querendo que ele hang out comigo e tal. Ele precisa do tempo dele. Uhum. De verdade. Todo Só que eu homem. aprendi a respeitar. Só que eu sou assim também. Agora é aqui, ó. Passa pro meu lado e fica. Aí ele sabe que é o meu tempo também. Uhum. Ou senão a gente canta um pouquinho e aí já vai cada um pra um canto. Uhum. E a linguagem de amor Linguagem dele de é amor. tempo de qualidade. Uhum. E eu não sou muito boa com isso. Porque pra ele é assim. A gente pode estar calado perto um do outro. Ou tipo, eu tô só em casa. E a gente não tá nem perto um do outro. Mas só da minha presença tá ali, ele tá muito feliz. E pra ele é o suficiente. Então, a gente até brincava que o meu copo, ele é grandão e o dele é pequenininho. Então, quando eu encho o copo dele, ele transborda. Quando ele encheu o meu, não transbordava. Eu falei, a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. Sim. Mas, de novo, comunicação. Exatamente. Eu preciso Saber disso identificar agora. também. Eu preciso do seu tempo agora. Eu preciso da sua atenção agora. Você pode parar tudo que você tá fazendo e me ouvir agora por 5 minutos, 10 minutos. E isso é muito bom, gente. Sim. E isso é tão importante.
E nós aqui agora, né, para nós que estamos aqui na América, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o trabalho nos rouba esse momento. Sim. Né? E eu já vi quantos casamentos sendo destruídos por causa da falta de tempo. O marido trabalhava de noite, mulher trabalhava de dia. Uau. Eles não se viam. Uhum. Ou trabalhavam todos os dias, assim, várias horas por dia, e quando chegava em casa, a única coisa que eles tinham força para fazer era dormir. E aí o casamento foi se esfriando e destruindo. Quantos casamentos são destruídos aqui na América por falta dessa conscientização? Dinheiro não é tudo. Yes. É verdade. Né? Às vezes a gente está aqui querendo trabalhar e juntar dinheiro e comprar isso e comprar aquilo, mas de que adianta ganhar o mundo inteiro? Perder a sua casa. É verdade. Sim, a nossa casa é o nosso primeiro ministério. De que adianta, né? Você adquirir tantas coisas, então tomem cuidado. Tenham tempo, a Bíblia diz, Sim. há tempo para todas as coisas. Há tempo para trabalhar, mas há tempo também de curtir o casamento, de cuidar do casamento, né? De cuidar dos filhos, de ter esse momento, de descansar, né? Porque senão o inimigo, ele é sujo e ele entra, ele rouba e ele Verdade. destrói. Verdade. Esse tempo é essencial na vida de um casal. E eu falo por experiência própria, porque a gente precisa ter esse tempo só nosso, né? Eu já tenho 2 filhos e a gente percebeu isso, essa necessidade, porque acaba que quando a criança chega, você foca muito no filho, você dá toda a atenção, toda a assistência que ele precisa. E eu passei por isso nessas 2 fases. Na fase do Bernardo, ele precisou de muita atenção. Então, a gente teve que saber Ser também tomar intencional. cuidado para não dar atenção só para o Bernardo. E eu precisava entender que ele também precisava da minha atenção. Porque a minha vontade de cuidar do Bernardo, de zelar, sabe, de dar tudo aquilo que ele precisava como mãe, talvez poderia roubar o tempo de qualidade que eu tinha que ter com ele. E a linguagem de amor do meu esposo é tempo de qualidade. Então, eu precisei ter que, querendo ou não, nesse momento, me desdobrar para conseguir ser presente para o meu filho, mas principalmente também para o meu esposo. Eu precisava dedicar tempo. E agora eu também tive essa mesma experiência com o Benjamin. Ter que dedicar tempo com o meu esposo. Então, Michele, como que você manter esse romance, esse tempo de qualidade, intimidade no relacionamento com 2 crianças? Com certeza é desafiador. É desafiador. Mas a principal parte é você se doar para o outro. É você ter esse tempo. Peraí, eu já cuidei dos meus filhos. Eu já cuidei da minha casa. Agora, nem que seja para ficar juntinho no sofá, vamos ficar. A gente não pode sair para comer fora, mas vamos estar junto. A gente está dentro de casa, mas está junto, sabe? Tem ali aquele momento de segurar na mão, de olhar no olho, de falar como foi seu dia. Isso faz toda a diferença. Sim. Faz toda a diferença, porque imagina, você cuidar dos filhos o dia inteiro, cuidar da casa, ele, né? Ele trabalhar fora o dia inteiro e ele chegar e não ter esposa. Não ter esse tempo de qualidade, né? Então, eu acho que o essencial é você estar ali. Não interessa o que você vai fazer. Eu acho que o que interessa é vocês estarem juntos de verdade. Estarem ali um para o outro, né? E a gente tem esses momentos em casa. Às vezes, eu tô com as 2 crianças, mas eles estão no quarto, a gente está na sala, nós 2 conversando, de olho nas crianças, mas estamos juntos. Estamos ali prestando atenção um no outro, vendo qual que é a necessidade um do outro. E é nesses momentos que a gente vê que faz total a diferença. A gente está ali, disponível um para o outro. Uau, verdade. legal. Sim. E a senhora, sim. pastora, que tem 17 anos de casado? Gente, 17 anos e eu falo que é difícil porque eu só tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha só, a Esther, coisa linda de mamãe. Não, a senhora tem várias Mas filhas. era isso que eu ia né? falar. É, a Porém, senhora não sou eu, tá? Dá nós licença. temos... tem os meus bebês. Mas, em contrapartida, a gente tem uma igreja. Então, assim, o meu esposo, ele é muito focado na igreja. E tem hora que eu preciso raptar ele. E aí, eu mando, assim, só um bilhetinho e falo, hoje você é I need meu, you. Guzansky, hoje você é meu, então eu vou raptar ele. E eu preciso realmente tirar ele desse ambiente, porque senão ele não para. Sim. Eu tenho que tirar o celular, eu tenho que ou sair para almoçar com ele, ou fazer alguma doideira, pego o carro aqui, vou lá pro final da ilha, na beira da praia, só para ficar ali um momento, Romantic. 1, 2 horas. Eu sou muito romântica, né? Gostei. Eu gosto, a gente inventa, Pega a dica, assim, gente. esses momentos, E por mais machão que eles sejam, eles gostam. Sim. Eles gostam. Gostam Eles mesmo. gostam. E todo homem gosta de palavras de afirmação. viu? Elogios, eu ia Já falar pega isso. isso, amada.
todo homem gosta de palavra de afirmação. Uhum. Então, elogia seu marido. Sim. Verdade. E às vezes a gente fica tanto esperando esse elogio e a gente não entrega esse elogio. Verdade. Já É. percebeu? Verdade. É É. importante Planta, a gente filha, que elogiar. você vai colher. Uhum. Com certeza. Então, olha pra ele e fala, você é lindo, você é Uhum. ungido, você é inteligente. Exato. Quantos homens que estão paralisados, né? Uhum. Olha a nossa palavra profética, tempo de ativação. Sim. Quantos homens que estão paralisados por causa da negatividade da sua esposa? Meu Sim, Deus. com O marido fala certeza. assim, não, Uau, eu tenho uma forte. ideia, eu acho que eu vou abrir uma empresa. Aí a esposa, mas você vai abrir uma empresa? Não. Mas você não vai acontecer. Mas você Não não sei o dá. que Você não existe, mas consegue você fazer vai fazer nada, aquilo, como não é que você vai consegue fazer fazer isso? nada. Uhum. E aí o homem só vai afundando, ele só vai afundando. Por quê? Verdade. Porque a mulher tem que ser a primeira que vai ativar acreditar, ele. que vai Uhum. ativar ele. É isso. Então, ei, olha o poder que nós temos De influência, na mão. né? Poder da Exato. palavra. Então, palavra. eu sou a maior incentivadora do Uhum. meu esposo. Primeiro, porque eu acredito no chamado dele, Sim. no potencial. Vocês sabem, ele tem uma cabeça brilhante. Uhum. E todo dia eu falo pra ele, amor, isso aqui não é fingimento, isso aqui é verdade. Olha o seu potencial, vai, você consegue. Uhum. Você pode. Você é o cara, eu falo, né? Uhum. Pra vocês É o que brabo. ainda não estão nesse nível, profetiza assim mesmo, minha filha. É. Chama a existência É daquilo que crendo. não Poder na existe. palavra. Na palavra Não tem é? poder da Olha e vida fala da assim, morte, meu então. filho, Sim. você não tá... Mas você é. Você é o meu Isso. amado, você é o cara. Uhum. Vai, você consegue. Vai dar bom. Vai dar bom. Já deu. Sim. Já deu. Exatamente. E reconhecer as pequenas coisas. Porque às Uhum. vezes as pessoas estão esperando grandes coisas. Se você não consegue reconhecer as Nos As pequenas, pequenas coisas. é porque às vezes a pessoa não vai chegar e falar assim, eu te amo. Mas ele vai chegar, vai ter um copo de café, Ser vai fiel ter no uma pouco, comidinha ser feitinha, fiel. vai ter Sim. algo, vai estar preparado pra você. Então, começar a reconhecer essas coisas como um eu te amo. Quanto mais você fala que ama a pessoa, gente, sabe que você, no final do dia você tá assim, derretendo, você tá Uhum. apaixonada. Gente, peraí. Yes. Aham. Deixa eu contar, Conta. deixa eu contar um negócio. É porque, gente, se vocês têm vamos supor, você tem um momento já agendado. Ah, não, hoje à noite você é meu. Uhum. Ok. Mas você tem que preparar esse momento. Tipo assim, durante o dia, você já tá mandando mensagem que, tipo assim, oh, eu tô, tipo assim, não tô vendo a hora de te ver. Te encontrar. Você é maravilhoso. Ah, Uhum. eu tô sentindo falta de você. Tipo assim, já preparar aquele Sim. momento. Aham. Porque imagina, você tá cansada, você já trabalhou, você tem meninos, tem isso, tem Uhum. aquilo. Aí chega um momento que você quer ficar só assistindo um filme junto com o seu marido. Você tá, tipo assim, nem tá na vibe, Uhum. sabe? Então, é Uhum. importante você, Sim. durante o dia, já preparar aquele Sim. ambiente, aquele Uhum. momento, né? Exato. É Com importante. É certeza. nos detalhes, né? Que faz a Exatamente. diferença. É. E às vezes a gente acha que não, mas uma mensagem pode Uhum. mudar ali o momento dele. Opa, tava desanimada aqui, mas a minha mulher tá com saudade É. de mim em casa. Isso é entendeu? saudável. Isso Não, é muito quantos de bom. nós, às vezes, recebem uma mensagem até de uma amiga, Aham, alguma e já pessoa faz a fala, oi, diferença. eu gosto de você, você é especial, Uhum. God bless Sim. you, sabe? Então, essas coisas, as palavras, elas são Uhum. muito importantes. Né, a gente Exatamente. espera dele, mas também a gente tem que fazer a nossa Entregar, parte. Sim. Exato. E A na gente vida dá o tudo que é a gente semente, tem. né? A gente Tudo é dá o que a semente. gente tem. Então, se Verdade. você só tem palavras de morte, você não vai receber Verdade. vida. É, Oh, vai yes. colher Tem vida como. E quando você é grata, né, pelo marido que você tem, você consegue até evitar as pequenas discussões. Uhum. Uhum. Você consegue entender as limitações dele. Yes. Você consegue entender, sabe, aceitar até mesmo os defeitos dele. Com certeza. Entendendo que nós também temos defeito. Muito, meu Deus. Entendendo que a gente também, nós somos também limitadas. Verdade. Então, quando a gente tem esse coração grato, eu louvo a Deus, gente, pela vida do meu esposo. Glória a Deus. É como a Michelle falou aqui Uhum. mesmo, né? Depois da minha salvação, depois de Cristo, o meu maior presente foi o meu Meu marido. marido, meu Deus. Jesus me deu um presente na Sim. terra, que é o meu Uhum. marido. Ele é meu marido, ele é meu amigo, ele é o meu parceiro, ele é o Sim. meu pastor, Uhum. ele é o meu professor. Que Sabe, mara. ele me estimula, ele me incentiva. impulsiona. Yes. Né? Eu sempre falo que vocês, né, Deus o livre e nos guarde, mas se um dia ele não puder mais estar aqui, vocês só vão perder um pastor. Uhum. Uhum. Eu não, eu perco o marido, eu perco o amigo, Uhum. eu perco o pai da minha filha. Verdade. Seu Né? companheiro. Eu perco o meu companheiro. Então, eu sou muito grata pela paciência que ele tem comigo. Uhum. Sim. Né? Mas o maior de tudo que nós precisamos ter Uhum. para trazer esse alicerce para um casamento é o amor. Yes. Uhum. E o amor não é um sentimento, tá, Uhum. querida? Não uma é. decisão, né? Amor é uma decisão. Yes.
Porque Decida depois amar. de 1 ano, 5 Uhum. anos, 10 10 anos, anos. 17 anos, É. vai ter momentos que você vai ter que decidir Uhum. a amar. E Uhum. quando você decide a amar, você consegue desfrutar de um relacionamento. E É essa palavra verdade. diz, né, que o amor, ele tudo suporta. Tudo Verdade, suporte. suporte. É verdade. muito forte. Uhum. Eu discordava Uhum. que o amor era uma decisão, achava que era um sentimento. Até o pastor um dia dá um exemplo e falar assim: se amor fosse um sentimento, Jesus tinha pulado da cruz. Porque ele estava no centro da vontade de Deus, mas era um momento de maior dor, Sim. de maior desespero. Então, se fosse um sentimento, ele iria abandonar tudo. Mas ele decidiu, foi decidido. Então, você decide todos os dias amar. Você decide amar com os defeitos, você decide amar com as qualidades, Uhum. você decide amar na saúde, você Uhum. decide amar na doença, você decide amar quando o seu marido aceitou Jesus, quando ele não aceitou Jesus. Você decide amar. E aí, isso me fez muito mais fácil. Porque eu Uau. falava pra mim todos os dias, eu vou amar. E eu não tô brincando, gente. Eu falava pra mim, nos momentos de mais angústia, mais desespero, eu falava assim, eu decidi amar. E eu vou amar ele até o final, porque eu vou chegar ao fim Uhum. pra ver a transformação. Porque Sim. se eu largar agora, eu não vou ver. Uhum. E eu Uau. vou viver aquilo que Deus tem pra mim. Aleluia. Eu não abro mão. Aleluia. Eu não Amém. abro mão. Glória A a decisão, Deus. o poder da decisão, né? É verdade. Meninas, esse bate-papo estava muito gostoso. Ah, Estamos foi chegando ao muito bom. final. Acabando. Mas Oh. antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Sim. Na verdade, eu quero que vocês deixem uma dica, um conselho muito importante que fez uma diferença no seu casamento. Uhum. Deixa um conselho para as irmãs que estão assistindo a gente. Quer ir primeiro, amiga? Vai. Eu vou falar de mim porque é o que eu aprendi. Se conheça. Saiba seus limites. Saiba do que você gosta. Porque se você não souber quem você é e o que você gosta, como que você espera que a outra pessoa queira o que você quer? Saiba o que você quer. Então, se conheça, seja clara, seja objetiva, seja decidida e busque ajuda. Um psicólogo, um pastor, ou quem for, se você tem algum conflito que você não consegue resolver sozinha. E buscar muita ajuda e força na palavra de Deus, porque ela se renova todos os dias. E Ele está com a gente todos os dias. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento, Ele Amém. nos dá o combustível que a gente precisa para não desistir. Pauta a sua vida na palavra de Deus. Se o seu relacionamento tá ruim, traz ele para Jesus. Se a sua vida financeira, se o seu relacionamento tá ruim, traz Jesus pro seu relacionamento. Se a sua vida financeira tá ruim, traz Jesus pra sua vida financeira. Se os seus filhos estão ruins, traz Jesus. Porque onde Jesus Amém. estiver como centro, Aleluia. tá tudo bem. O dia que o Sim. seu casamento Jesus for o centro do seu casamento, vai estar tudo bem. Porque Yes. vai ser tudo para honra e glória do Verdade. Senhor. O nosso casamento ele tem que ser para honrar e glorificar o nome de Jesus. Aleluia. E como consequência, você vai ser muito abençoada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E eu diria a mesma coisa, porque não tem como a gente querer que um casamento dê certo sem o Deus do casamento, sem aquele que traz o casamento como um mandamento da palavra do Senhor, né? Então, se a gente edificar a nossa casa no Senhor, se Ele for a nossa rocha inabalável, a gente vai estar preparado para enfrentar tudo e todas as coisas. Eu costumo dizer que quando a gente tem a nossa rocha, a nossa vida edificada nessa rocha, a gente está preparado para tudo e qualquer coisa. Então, independente dos desafios que estiverem por vir, eu não sei quantos anos de casamento você tem, eu não sei se você está solteiro, eu não sei se você está esperando em Deus, mas eu quero te dizer que confia nele, que as demais coisas vai ser acrescentado. E eu já enfrentei muitos desafios dentro do meu casamento. E quantas das vezes eu e meu esposo olhou e nós pensamos assim, meu Deus, agora o negócio ficou sério, mas no final deu tudo certo, porque eu tinha a ele, ele tinha a mim, mas nós tínhamos a Deus. Amém. Nós escolhemos viver com o Senhor, para o Amém, Senhor, para a amém. glória do Senhor. E é por isso que a gente suporta, é por isso que hoje eu tenho um casamento de Glória. 10 anos e posso dizer para você, acredite que vale a pena você ter um casamento, vale a pena você viver esse princípio, vale a pena
você buscar ter a sua casa edificada no Senhor. O mundo tem pregado que não vale a pena, o mundo tem pregado que já é Uhum. careta, Uhum. né? A artimanha de Verdade. Satanás hoje para desconstruir é muito forte, mas eu posso te dizer que vale a pena. É gratificante você ter a sua vida, a sua casa firmada nessa rocha, sabendo que é Ele que te fortalece, como a Sabrina já disse, é Ele que te fortalece para enfrentar todos os desafios. E eu posso te dizer, não interessa quais serão esses desafios, se Deus estiver contigo, se Amém. Jesus estiver na sua casa e na sua família, você vai superar cada um desses desafios em nome Uau. de Jesus. Uau. Aleluia. Amém? Gente, tá muito gostoso aqui. Sim. Eu tô sentindo a presença de Deus Amém. aqui. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhosa. E Coisa que boa. bom que você Aleluia. esteve com a gente. Sim. E o desejo do nosso coração é que você possa ser abençoado por esse momento. Sim. Amém. Como a mim mesmo disse, se você não é casada, profetizamos. Aleluia. Um Nós marido já cheio de declaramos. Deus Em para você. nome de Em Jesus. nome de Espera no Jesus. Senhor, Espera. viu? Espera em Deus Vale e a pode ter pena. certeza Sim. que o Senhor vai mandar e vai mandar com Oh, excelência. yes. Amém? Em nome de Amém. Jesus. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Foi uma Obrigado, bênção eu ter que vocês agradeço aqui. a Foi muito oportunidade. E Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a sua casa. Amém. Deus abençoe a sua família. Em nome E ó, de Jesus. vem ser filha do rei, você também. Amém? Amém. Tchau, Amém. gente. Tchau.